Hoje é terça, 30 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo de Arthur Jorge segue em franca evolução. Quinta-feira, nós teremos mais um jogo importante, que é a partida contra o Vitória da Bahia pela terceira fase da Copa do Brasil, um duelo de primeira divisão na competição nacional. Vamos falar aqui o que já evoluiu e o que pode ainda melhorar no time do Arthur Jorge. E eu quero falar sobre um jogador que, na minha opinião, vem sendo um dos destaques do Botafogo nas últimas partidas. Aliás, desde o começo da temporada vem jogando bem, mesmo quando a torcida pegava no seu pé, que é o Marlon Freitas. Ontem, o que ele fez nos bastidores, se você não viu os bastidores do Botafogo, veja, é para incendiar o vestiário. A torcida abraçou o Marlon Freitas e acho que tá todo mundo vendo que ele realmente é um líder do nosso grupo. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não antecipou seu fundo de garantia junto a Mais Ágil, tá dando mole, vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição. Você vai entrar na Mais Ágil, vai antecipar o seu fundo de garantia, vai tirar todas as suas dúvidas e elas sendo sanadas, você vai fazer a antecipação do fundo de garantia, claro, com todas as explicações da equipe da Mais Ágil. Arthur Jorge já tem 6 partidas, parece que foi ontem, né? Mas o Arthur Jorge já tem 6 jogos comandando o Botafogo. As suas 2 primeiras pelejas foram 2 derrotas, uma na altitude contra a LDU e outra no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. Esse jogo contra o Cruzeiro, o empate talvez fosse o resultado mais justo, mas o Botafogo acabou tendo a expulsão do Alexander Barbosa e tomou um gol ali bobo nas últimas bolas da partida. Depois disso, são 4 vitórias. Uma em cima do Atlético Goianiense, onde o Botafogo até que fez um primeiro tempo correto, mas no segundo sofreu muito. É aquela vitória, a famosa vitória do saber sofrer. Botafogo sofreu e venceu. Depois a goleada em cima do Juventude por 5-1. A boa vitória em cima do Universitário por 3-1 e o êxito em cima do rival da Gávea no estádio do Maracanã por 2-0 no último domingo. Em 5 das 6 partidas, só não marcou na altitude contra a LDU, mas poderia ter marcado, porque no começo do segundo tempo, o Botafogo tem ali 5 minutos e cria muitas oportunidades e a bola acaba não entrando, perdendo chances claras de ter feito pelo menos um gol ali na LDU, mas criou chances e a gente pegou ali times de todas as maneiras. Pegamos o Atlético Goianiense, que até que atacou o Botafogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo estava com as linhas baixas, explorando os contra-ataques. O Juventude, que teve um jogador a menos desde o começo da partida, e isso facilitou um pouco o Botafogo, mas até antes da expulsão a gente dominava territorialmente o jogo. Contra o Universitário, um time que ficou ali com as linhas baixíssimas, esperando uma bola ou até mesmo empatar o jogo. E contra o Flamengo, o Botafogo soube sofrer, ficou com as linhas um pouco mais baixas e teve a transição como seu ponto forte. Isso mostra que o Arthur Jorge, apesar dos 4 atacantes, apesar de tudo isso que tem sido colocado, tem outras maneiras de jogar. Tem outros esquemas táticos dentro de um estilo de jogo, né? Você, ora, pode baixar as suas linhas e ter uma transição muito rápida, ora você pode ser um time bastante propositivo quando enfrentar uma equipe que vai estar com as linhas baixas. Por exemplo, quinta-feira contra o Vitória, eu acredito que a equipe baiana vai jogar entrincheirada ali atrás, esperando uma oportunidade para fazer um gol no Botafogo no contra-ataque. Eu acredito que o Vitória da Bahia jogue assim. Domingo contra o Bahia, o Botafogo terá a dupla Bavi, né, no final nessa semana. O Bahia tem um contra-ataque muito rápido e eu acredito também que o Rogério Ceni baixe as linhas e também aposte na transição, mesmo com um time muito qualificado que a equipe soteropolitana tem. LDU de Quito, mesma coisa, linhas baixíssimas e apostando na transição. Então, esses 3 próximos jogos do Botafogo é para aprimorar aquilo que o Botafogo fez interessante contra o Universitário, fez interessante contra o Juventude e, em parte da partida, contra o Atlético Goianiense. É ter a posse de bola, achar espaços através da posse de bola, com jogadores circulando, com jogadores achando a melhor opção. Então o Botafogo do Arthur Jorge tem muito a evoluir, já evoluiu bastante, é um time que a gente já consegue ver o dedo do Arthur, mas ainda falta muito, né? Ainda está longe de ser aquele time que a gente vá parar para ver e falar assim, caraca, a gente vai ganhar esse jogo com tranquilidade. Ainda não dá pra gente chegar aqui e cravar isso, mas o que dá pra gente cravar é que o Botafogo terá contra a Vitória, Bahia e LDU, essas 3 próximas partidas, um time muito, mas muito ajustado taticamente. Pelo menos eu encaro que seja assim, que o Botafogo
tem um time bem arrumadinho, tem um time que com certeza não vai ficar bagunçado dentro de campo e vai buscar os êxitos nas partidas, seja contra o Vitória, seja contra o Bahia e seja contra a LDU nessas próximas 3 pelejas na sequência que o Botafogo terá no estádio Newton Santos. Depois nós iremos enfrentar o Fortaleza lá em Fortaleza e em seguida o Universitário lá em Lima pela Copa Libertadores da América. Então, meus amigos, o time está evoluindo, pegamos vários tipos de jogos e nesses vários tipos de jogos nós mostramos coisas positivas. Mas falem aqui o que vocês estão achando do nosso Botafogo de Arthur Jorge. Estão sentindo o dedo do Arthur? Marlon Freitas, junto com Marçal, Eduardo, ali foram jogadores mais criticados, né? Eu que fui em 80, 90% dos jogos do Botafogo no estádio Newton Santos nesse ano, esses atletas, eles pegavam na bola e eram vaiados. E o Marlon Freitas teve resiliência. Foi um jogador que nunca deu uma resposta atravessada para a torcida, não fez gol e bateu, eu sou F, não fez isso. Teve resiliência. E dentro de campo, recuperou a sua confiança, recuperou o seu grandíssimo futebol. Porque o Marlon Freitas é excelente jogador. Marlon Freitas, ele é um líder nato. Sempre foi. No Atlético Goianiense, ele era o líder do grupo. No Botafogo, desde o ano passado, ele era um líder do grupo. E nesse ano, com as imagens sendo colocadas da Botafogo TV, das atitudes do Marlon no vestiário, isso mostra que ele é um cara que é um líder. Que ele é um cara que tá no Botafogo não para roubar, como alguns outros. Está no Botafogo para conquistar. Está no Botafogo para dar o seu melhor. E hoje, na minha opinião, ele é um pilar do meio campo. Você pode trocar qualquer jogador ali em sua posição, mas o segundo homem tem que ser o Marlon Freitas. Ele é o cara que está fazendo o meio campo funcionar. Ele é o cara que tem feito o ataque funcionar. Ele é um cara que está conseguindo fazer o time se ajustar. Ele é um cara que tem sido fundamental com o técnico Arthur Jorge. Taticamente ele é importante, tecnicamente ele é importante. E é aquele detalhe, né? Acho que já passou da hora, com todo o respeito que eu tenho aqui com a galera que acompanha meus vídeos, mas é minha opinião essa, já passou da hora da gente esquecer 2023 em relação a ele, a famosa piscadinha. Deixa isso pra lá, acabou. Quem sai perdendo quando a gente se lembra de coisas negativas, somos nós. E a gente tá tendo um jogador que vem jogando futebol primoroso, na minha opinião, e a gente tem que realmente aplaudi-lo, incentivá-lo. Se ele jogar mal alguma partida, jogou mal aquela partida. Não é pra recuperar o ranço do ano passado. Não é pra, o piscadinha voltou. Essa é merda. Não sei o que. Não é mais pra isso. Eu acho que a gente já está numa fase do ano, nós estamos começando maio praticamente, e já está na hora da gente apoiar o Botafogo, apoiar os jogadores e esquecer o que passou. É olhar pra frente, estamos na liderança do Campeonato Brasileiro de novo, estamos na Copa do Brasil, estamos na Copa Libertadores, e a partir do momento que nós temos 3 competições importantes, precisamos jogar futebol. E o apoio de nós, torcedores, será fundamental. Mas o Marlon Freitas deu a volta por cima e hoje, na minha opinião, é um pilar, novamente, do time do Botafogo. Infelizmente, ele teve uma queda ano passado, não jogou tão bem, mas a gente entende porque os técnicos todos gostam do Marlon Freitas. Porque é um líder no vestiário e, tecnicamente, é diferenciado. Tamo juntos, beijos, opinem aqui embaixo. Volta ali por volta de 1 hora, 2 horas com o nosso almoço com o TF. E ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Assistam os vídeos de ontem. Dê essa moral sempre pra esse careca que vos fala. E muito obrigado pelas mensagens de ontem, me felicitando pelo meu aniversário. Amo vocês. Tamo juntos. Valeu.